Graça e paz, povo de Deus, estamos aqui para mais um vídeo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que estou aqui para gravar mais um vídeo. Bela e plena para contar um testemunho do milagre do Senhor na minha vida. Já estou dando spoiler. Mas enfim, vamos lá. Como vocês viram no vídeo de semana passada, se você não viu, volte para você entender o que está acontecendo, o que aconteceu. Porque se você ver só esse vídeo, você vai ficar assim, ué, mas o que aconteceu para você estar falando sobre isso? Volte lá na primeira parte de quando eu descobri um tumor benigno no meu ovário. Gente, no dia 14 de junho de 2024, eu descobri um tumor benigno que, resumindo para vocês a história do primeiro vídeo, eu descobri esse tumor que era um cisto e virou um tumor. E eu comecei a fazer um tratamento com medicamentos. E a médica passou 40 dias de medicação. Por que ela entrou com medicação e logo não com a cirurgia? Porque eu sou nova, tenho 29 anos, não sou casada e ainda não tenho filhos. Então ela falou, Thaís, vamos primeiro tentar com medicamento para ver se o tumor vai regredir ou murchar. E se isso acontecer, você não precisa de cirurgia, porque é uma cirurgia complexa, é uma cirurgia em que eu precisaria tirar não só o tumor, mas também tirar o ovário direito e a trompa direita. E isso, consequentemente, me deixaria com um pouco mais de dificuldade de engravidar futuramente. E aí a gente começou com o medicamento. Ok, tentei resumir o máximo do primeiro vídeo, mas vai lá que lá eu conto detalhes. Você vai conseguir entender como que foi esse processo e o que Deus começou a falar comigo nesse processo logo ali em junho. Eu já estava passando por um momento difícil na minha família, onde minha tia estava internada, então eu passei por muitos e muitos altos e baixos, emocionalmente e espiritualmente. Porém, em nenhum momento eu murmurei, em nenhum momento eu questionei a Deus por que eu estava passando por aquele deserto. E é muito engraçado que nesse tempo, todas as pregações que eu via, que eu entrava no YouTube e o Senhor me direcionava, ou eu estava vendo alguma coisa e entrava a pregação, todas elas falavam sobre um novo tempo. E eu comecei a perguntar para o Senhor, como que o Senhor está falando sobre novo tempo, se eu estou vivendo um deserto, se a minha família está passando por aflições, né, da minha tia internada, eu agora nesse deserto de estar com essa enfermidade, de não saber o que vai acontecer. E o Senhor continuou me dando pregações falando novo tempo, novo tempo. E teve um dia que o Senhor falou muito sobre buscar Ele no secreto, e eu acredito que eu já tenha postado esse vídeo falando sobre isso, sobre buscar o Senhor no secreto. E quando eu busquei o Senhor no secreto, eu falei, Senhor, eu quero viver esse novo tempo. Mesmo que eu esteja no deserto, eu quero viver nesse novo tempo. Por quê? O povo de Israel, quando eles estavam ali no deserto, o que foi prometido para eles? A terra prometida. O Senhor prometeu para eles a terra prometida, que emanava leite, mel, uma coisa linda. Então, assim, o que acontece? Eu falei, Senhor, eu quero tomar posse dessa terra, ainda que, desse novo tempo, ainda que eu esteja vivendo no deserto. E foi um longo processo e eu falei, Senhor, eu vou fazer um propósito. Não estou tomando medicamento 6 horas da manhã à toa, porque eu tomava 6 da manhã, 2 da tarde, 10 da noite e outras 8 horas, que era todo dia esses horários que eu não podia deixar de cumprir. E comecei a tomar os remédios e em julho eu comecei a fazer um propósito. Qual o propósito? Todas as 6 horas que eu acordava para tomar o remédio, logo depois eu lia a palavra, orava e pedia ao Senhor que Ele me curasse para que eu não precisasse passar por uma cirurgia e tirar o meu ovário. Comecei fazendo esse propósito e eu estava estudando já Salmos e eu dei continuidade a essa leitura, a esse estudo de Salmos. E muito dos Salmos, por exemplo, tinha dia que eu lia 5 Salmos por dia, né? E Deus sempre falava alguma coisa sobre mulher não ter filho, que Deus daria filhos. E
era impressionante como o Senhor trazia a palavra para mim de que mulheres que não poderiam ter filho que Deus daria, que não haveria mulher infértil. E no outro vídeo eu até falo de uma palavra em Êxodo que Deus me deu, falando sobre cura, sobre mulher ter filho. Então assim, Deus foi falando comigo nesse processo, nesse longo desse processo, nesse propósito que eu fiz com o Senhor de buscar Ele todas as manhãs. Então todas as 6h10 mais ou menos, às 6h40, quase 7 horas, eu estava ali orando, eu estava ali buscando a palavra do Senhor. E mesmo que eu não buscasse uma resposta do Senhor, o Senhor sempre me respondia de alguma forma. Isso foi lindo, foi uma das coisas que me sustentou. Só que é como eu falei no outro vídeo, eu tive momentos de medo, eu tive momentos de insegurança, eu tive sim momentos que eu fiquei assim, Senhor, será que de fato o Senhor vai me curar ou eu vou precisar passar por uma cirurgia? Por quê? Eu comecei a entender coisas que o Senhor estava me ensinando nesse processo de enfermidade, porque eu creio e acredito muito que em todo o processo da nossa vida, em todo o deserto que a gente passa, Deus quer nos ensinar alguma coisa. Eu acredito que a gente não deve entrar num deserto, numa luta e sair da mesma forma que a gente entrou. Eu acredito que em tudo Deus quer ensinar alguma coisa, quer amadurecer a gente e quer a gente tornar melhor do que a gente entrou naquela luta, naquele processo. Então eu comecei a perguntar, Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda nesse momento dessa enfermidade? E a primeira coisa que eu aprendi, e foi uma coisa que eu já deveria ter aprendido em 2017 quando eu sofri acidente, mas que eu só fui aprender esse ano, é que os meus órgãos também são para glorificar a Deus. Como assim, Thaís? Quer dizer que eu operando ou não operando, Deus usaria para glorificar o nome dele. Quando eu sofri acidente, eu não murmurei, eu não reclamei, eu só sabia louvar ao Senhor. E de certa forma, o meu corpo hoje, os meus órgãos, eles foram usados para glorificar o nome do Senhor, para testemunhar o poder de Deus na minha vida, mostrar que Deus ainda ressuscita mortos, mostrar que Deus ainda faz de um diagnóstico que o homem acredita que não vai dar certo, que a pessoa vai morrer. Deus fala assim, não, quem manda sou eu, porque eu sou um milagre. Não era para eu estar aqui, era para eu estar enterrada, morta, mas o Senhor me ressuscitou e depois me manteve viva. Então, assim, eu comecei a entender que os meus órgãos, eles também servem para glorificar Deus. Porque às vezes a gente tem uma distorção de que servir ao Senhor é só a gente subir no altar e louvar, e pregar, e dançar, e orar. Mas às vezes o Senhor vai usar uma enfermidade para glorificar o nome dele. Então tudo que há em nós será, em algum momento, poderá ser usado para glorificar o nome do Senhor. E naquele momento eu entendi que o meu ovário, ele seria usado para glorificar o nome do Senhor, mesmo que eu fosse curada ou que eu não fosse curada, seria usado para glorificar o nome do Senhor de alguma forma. E essa foi a primeira lição que o Senhor me deu. E eu continuei tentando e perguntando ao Senhor o que mais que o Senhor quer que eu aprenda, né? Além de ter mais confiança no Senhor. E uma das coisas que eu também aprendi nesse processo foi que eu não tinha que olhar para minhas circunstâncias, né? Eu tinha que olhar para aquilo que o Senhor me falou. Depois eu volto nisso, porque aí eu fecho o vídeo falando sobre isso, mas vamos voltar para a situação que aconteceu. Então, gente, Deus foi me ensinando tudo o que eu precisava aprender nesse processo da enfermidade, que foram 40 dias. Quando eu cheguei na médica pela segunda vez, que eu fui mostrar um outro exame para ela, que eu também descobri que eu estava com uma infecçãozinha, ela mudou o tempo da medicação, e aquilo que era para ser 40 dias, como ela falou da primeira vez, ela passou para 60 dias. E eu saí de lá irritada, eu falei isso no outro vídeo. Eu saí de lá irritadíssima, porque eu queria saber logo o diagnóstico, eu queria saber logo se eu ia ter que operar ou não. Porque eu trabalho, eu preciso avisar antes se eu tiver que me ausentar. Então, assim, a minha vida, de certa forma, é toda programada. Então, eu tinha que ter uma noção. E ter mais 20 dias ali, mais tempo ali, me deixou irritada no começo. Só que eu já tinha
desde de março, mais ou menos, sido convidada para um congresso que a minha pastora me convidou e ela insistiu muito para eu ir. No início eu não queria, mas depois eu, tá, vou. E aí comecei a pagar esse congresso para ir e o congresso seria em agosto. O que acontece? Se eu fizesse 40 dias de medicamento e eu fizesse o exame, eu iria saber do diagnóstico antes de ir nesse congresso. Só que, quando eu voltei, ela mudou para 60 dias. E eu falei, Senhor, por que, Senhor? Ela mudou para 60 dias, eu vou ter que esperar mais tempo. E uma das coisas que eu estava falando muito para minha pastora era, se eu tiver que operar, eu não vou no congresso. Eu vou mandar minha mãe ir no meu lugar ou qualquer outra pessoa, mas eu não vou. Porque eu vou ter que resolver as coisas da operação, então não vou poder ir. E o que aconteceu? Eu não soube do diagnóstico antes de ir no congresso. E os 60 dias que a médica pediu, eles fizeram exatamente uma semana depois do congresso. Então, o congresso ele foi no dia 16 de agosto e o exame eu teria que fazer no dia 24 de agosto. Então, foi uma semana depois. E quando eu parei para fazer as contas e vi que era uma semana depois, eu entendi que Deus queria que eu tivesse de fato no congresso. O congresso era voltado o tema para a cura da alma e eu confesso que quando foi chegando perto eu criei muita expectativa porque eu precisava de um momento assim distante das coisas e precisava de um momento eu e o Senhor, sabe? Eu e o Senhor. Então eu comecei a orar e pedir, Senhor, que eu vá lá e o Senhor me cure fisicamente, espiritualmente, mentalmente, porque por mais que eu tivesse momentos que eu estava confiando, que eu estava em paz, que eu tinha momentos de alegria sim, eu também tinha momentos de tristeza, de angústia, de preocupação, de insegurança, porque eu sou humana, né? Então, eu comecei a orar e pedir muito isso ao Senhor, pedir um novo tempo, pedir coisas novas na minha vida, pedir milagres para o Senhor e fui para o congresso. Vou deixar até umas imagens para vocês. E desde o dia que eu cheguei, foi sexta, sábado e domingo. E desde o dia que eu cheguei, do primeiro dia, gente, no primeiro culto, Deus já usou uma pessoa para falar comigo. E o que Deus falou assim me estremeceu, me emociona só de lembrar. E uma das coisas que o Senhor me falou através dessa pessoa foi que Ele era quem me dirigia, que o meu coração está na palma das mãos dEle, que quem fazia os planos na minha vida era Ele, e que eu recebesse, que eu iria receber ali do Senhor uma restauração, um renovo. E a pastora, ela me abraçou, orou por mim, né? Ela falou ali em mistério e eu chorei muito, né? Porque a gente sente a presença do Senhor, o Senhor fala com a gente, né? Derrete, não tem estrutura. E quando eu olhei para trás dela, tava uma outra amiga que ela tava intercedendo ali, orando. E eu olhei para o lado e eu vi ela ali atrás da pastora. Acabou a sexta-feira, eu tava ali super impactada com aquilo que o Senhor falou. E quando foi no sábado, eu orando com essa amiga que estava junto com essa pastora e intercedeu enquanto ela estava entregando o que o Senhor estava falando. Eu fui orar com ela e eu pedi para ela orar e eu contei de tudo que estava acontecendo, que eu estava com tumor, que eu precisava, eu queria que o Senhor me curasse para eu não ter que operar, não ter que tirar meus ovários e tudo mais. Contei tudo. E ela orou pela minha vida, ela ungiu a minha barriga, ela orou a minha barriga. E eu senti a presença do Senhor, né? A gente orou ali. E uma das coisas que o Senhor usou ela para falar, e ela falou, Thaís, ontem eu ia falar com você porque o Senhor me mandou ir até você, só que eu não fui porque a pastora já tinha ido na minha frente. E eu fiquei ali intercedendo. Mas o Senhor mandou te dizer que Ele é o teu refúgio. Guarda isso, o Senhor mandou te dizer que Ele é o teu refúgio. E como eu falei para você uma vez, você é a menina dos olhos do Senhor, que o Senhor é contigo, que o Senhor vai te renovar, o Senhor vai te ajudar nesse processo. Não temas, não tenha medo, só confia no Senhor porque Ele é o teu refúgio. E ali, mais uma vez, o Senhor falou comigo. Todas as palestras falando sobre medo, sobre ansiedade, sobre paz, sobre vários temas relacionados à alma, à nossa psique,
foram abordados ali e o Senhor falou comigo na palavra dele de uma forma tremenda, tremenda, tremenda. Quando foi no sábado à noite, teve o culto e fomos para esse culto no domingo à noite. E uma pastora também foi usada pelo Senhor e ela falou muita coisa, muita coisa. Resumidamente, ela falou que o Senhor tinha me escolhido desde o ventre, que o diabo tinha tentado me matar no ventre, mas ele não conseguiu. Que não era para eu dar ouvidos ao que o diabo estava falando, porque o diabo ficava falando para mim que as coisas não dariam certo, que eu não daria certo, que os propósitos que o Senhor tinha comigo não daria certo. E tudo que ela falou é o que realmente o diabo tenta colocar na minha cabeça, sabe? E é uma luta constante. E ela falou, não temas, porque o Senhor tem propósito com você. Você é escolhida, os propósitos, os planos do Senhor na sua vida vão se cumprir. E o Senhor falou, usou a boca dela para falar que eu era filha, que eu era amada, que eu era escolhida, que Ele me usaria para a obra dEle, que Ele tem propósito, um foco comigo. Então, assim, Deus falou várias coisas ali e eu não tinha dúvidas de que foi o Senhor que estava falando comigo, porque ela falou coisas que é eu e Deus que sabe. Ninguém sabe, tem coisas que é somente entre mim e Deus. E ela falou o que eu estava sentindo, o que eu sinto às vezes. E, enfim, foi o Senhor falando comigo. No domingo, foi um culto abençoado, foi o culto de encerramento, teve ceia. Foi lindo, gente, o congresso foi lindo. E eu já estava me sentindo assim, muito renovada, muito curada. E esqueci, no sábado de noite, depois que essa pastora orou por mim, em todos os cultos eu colocava a mão na minha barriga e eu orava pedindo a cura. E quando foi no sábado, depois que essa pastora orou por mim, eu fiquei com a mão na minha barriga e os pastores mandou a gente orar por aquilo que a gente estava pedindo ao Senhor e tudo mais. E eu orei pedindo a cura. Quando eu orei, coloquei a mão na minha barriga, eu senti como se tivesse um vento muito geladinho na minha mão. As pessoas podem falar, isso é loucura, Thaís, da sua cabeça, mas pra mim era o Senhor ali tocando nas minhas mãos, tocando nos meus órgãos, na minha barriguinha. Quando eu tirei a mão, eu parei de sentir. E isso eu só senti enquanto eu estava orando com a minha mão ali. E quando eu voltei pro quarto, e no domingo de manhã, quando eu botei a mão na minha barriga, veio uma sensação assim de estou curada. E eu fiquei feliz. Eu ainda não tinha tido diagnóstico, mas eu fiquei feliz e falei, eu fui curada. Sem ninguém ter me falado que eu tinha sido curada. Nem o Senhor. O culto de manhã aconteceu, foi uma bênção. E durante o culto o Senhor usou um outro pastor. E ele veio marchando, ele falou com a igreja. E ele me tocou. E quando ele me tocou, é como se eu estivesse sentindo um renovo, o poder do Senhor sobre mim. Depois que ele orou pela minha vida em línguas, ele não falou nada diretamente que eu entendi na nossa linguagem, mas ele orando ali em línguas e colocando a mão aqui. Depois que ele terminou de orar por mim, eu sentia um fogo aqui, como se estivesse queimando aqui dentro de mim. E foi algo muito sobrenatural. Gente, muito maravilhoso. O poder do Senhor. Só quem sente sabe o que é. E aquela queimação, assim, fiquei praticamente todo o culto com aquela sensação ali de queimação. E ali também a gente foi orado por cura física, mental e tudo mais. Quando terminou o culto todo, foi na hora do almoço, minha pastora foi usada pelo Espírito Santo e ela falou assim, filha, o Espírito Santo manda te dizer que quando você for pegar o seu exame, o resultado quem vai te dar não é o homem, mas o resultado vem do céu. É o Senhor quem vai te responder. Não é para você esquecer de tudo que você viveu aqui, porque você recebeu a cura espiritual. O Senhor te curou espiritualmente e Ele manda você não esquecer de tudo que você viveu aqui e que também você não murmure. Quando ela falou murmurar, veio muito automaticamente na minha cabeça, eu vou ter que operar. E eu confesso que eu dei uma murchada ali, que eu fiquei assim, Senhor, é isso mesmo que eu entendi? Ou eu entendi errado? Minha mente ficou assim, Senhor. E aí, gente, passou, mesmo depois de eu ter pensado assim, será, né, que eu vou ter que operar,
a gente veio embora, a gente aproveitei piscina, desci no tobogã. E a gente veio, participou do culto da nossa igreja e vim pra casa. E essa semana, que foi a semana para eu fazer o exame, foi uma semana que eu passei muito plena, muito em paz, muito tranquila, muito diferente do que eu estava antes de ter ido para o congresso. Eu me senti espiritualmente e psicologicamente curada e renovada pelo Senhor, restaurada. Eu me senti assim, muito, sabe? Era como se eu estivesse aqui, mas eu não estivesse aqui. Minha mente estivesse nos céus, em outra dimensão, de tão em paz que eu tava. Gente, sobrenatural. Aconteceu. Passou-se a semana, chegou no dia do exame. Não, antes. Eu ainda estava no propósito. Lembra que eu fiz o propósito de orar e ler a palavra 6 horas, 6 e pouca da manhã? Então, continuei nesse propósito. Quando foi numa quarta-feira, na minha igreja foi pregado sobre o poder do Senhor se aperfeiçoar na nossa fraqueza. E aí eu pensei assim, eu acho que eu vou ter que operar mesmo, hein? Porque essa palavra aí, o poder do Senhor se aperfeiçoar na minha fraqueza, então pode ser que isso aí... Enfim, não entendi exatamente o que o Senhor estava falando comigo. E a partir do outro dia, na quinta-feira, até então, até a quarta-feira, eu sempre orava pedindo cura ao Senhor, porque eu não queria passar pela cirurgia. A partir da quinta-feira, eu parei de pedir cura. Parei. E eu falei, Senhor, que seja feita a tua vontade. Se o Senhor quiser que eu opere, amém. Se o Senhor quiser usar os meus órgãos, o meu órgão, né, o meu ovário, minhas trompas, tirar e de certa forma lá na frente isso for para glorificar de alguma forma o Senhor, amém. Que seja feita a tua vontade, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável, ainda que eu não entenda, ainda que as pessoas não entendam. A sua vontade sempre vai ser boa, perfeita e agradável, então que seja feita a tua vontade. E eu comecei a orar assim, eu não pedia mais cura. Nesses últimos dias ali eu não pedi mais cura, eu só pedi que a vontade do Senhor fosse feita. Tais, mas você fez isso super tranquila? Não, apertava o coração porque eu queria ser curado, eu não queria passar por uma operação. Mas eu entreguei nas mãos do Senhor e confiei que a vontade dele seria boa, perfeita, agradável, e o que eu pedia para ele era, se eu tiver que passar por uma cirurgia, o que eu peço para o Senhor é que me sustente psicologicamente e espiritualmente, para que eu não venha de alguma maneira, com algum pensamento ou com alguma palavra, desagradar o Senhor, mas que eu venha entender o propósito do Senhor. E isso foi o que eu pedi, que o Senhor me sustentasse, independente do resultado que saísse, principalmente se eu tivesse que operar. Quando foi no sábado, eu e o Senhor, fazer o exame, e já estava marcado o exame, e a médica logo depois para ela ver o exame. Quando eu estava na van, veio um pensamento assim na minha cabeça, sorria, porque o Senhor gosta de ver você sorrindo. Ai, Thaís, mas isso é coisa da sua cabeça. Quem tem Espírito Santo entende. E eu fiquei assim, meu Pai do céu, se eu receber ou não, eu vou ter que sorrir assim mesmo. Porque eu poderia tanto receber um sim ou não do Senhor, né? Tanto ser curada como não. E, enfim, levei aquela palavra, sorri, eu tenho que estar sorrindo. Fiz o exame. Quando terminou de fazer o exame, o médico que fez o exame, ele me perguntou por que eu estava fazendo o exame. E eu falei que eu já tinha feito com ele antes e tinha dado um cisto que virou tumor, enfim, expliquei a situação. E ele falou, quando terminou o exame, ele falou assim, olha, tá tudo normal. E eu falei assim, quer dizer que eu fui curada, que eu não tô mais com tumor? E ele falou assim, olha, isso daí você vai ver com a sua médica direitinho, que ela vai ver tudo, todo o exame, te explicar tudo certinho. Falei, tá. E foi tipo assim, eu não sabia se eu ficava feliz ou se eu continuava meio que na dúvida, né? E saí, e o exame não sai na hora exatamente que você termina de fazer, demora ali uns minutos para ele ficar pronto, para o médico te dar. Enquanto eu estava ali esperando o exame, meu coração estava apertado, acelerado, e eu estava meio, pai do céu. Foi nessa hora que Deus usou um irmão Odail, e me deu mais uma palavra. O Senhor usou o irmão Odail no início desse processo para falar que ele tiraria de mim a enfermidade, se eu servisse a ele, e que no meu meio não haveria mulher infértil, que nem haveria mulher estéril nem infértil que teria filhos. E a palavra que o Senhor usou
para ele me dar nesse dia que eu tava lá, esperando o resultado do exame, foi lá em Salmos 62, versículo 8, que diz assim: confie sempre em Deus, meu povo. Abram o coração para Deus, pois Ele é o nosso refúgio. Abram o coração para Deus, pois Ele é o nosso refúgio. E na hora, eu lembrei do que Deus usou a minha amiga Andréia para falar. Que Ele era o meu refúgio. Eu lembrei do que a pastora Cristina falou para mim. Que Ele tinha o meu coração na palma das mãos dele. Que era para eu confiar. E aquela palavra veio de encontro e eu comecei a chorar. Tinha uma menina que ficou me olhando assim. Gente, eu tenho certeza que ela deve ter pensado: gente, por que essa menina tá chorando? Eu, hein? Mas eu chorei ali, eu tentando segurar as lágrimas, a lágrima caindo. E o Senhor falando comigo: confia, porque o teu coração está nas minhas mãos e eu sou o teu refúgio. E ali eu já comecei a lembrar do congresso, de tudo que o Senhor foi falando, e eu fui me emocionando, esperando ali. E quando o exame veio, eu dando uma de médica, que não sou, fui ver o resultado. E no primeiro que eu tinha feito com esse médico, tinha dado a conclusão do laudo, esqueci o nome certo, né, técnico, mas tinha dado cisto expansivo, em expansão. Eu vou deixar aqui o nome escrito direitinho para vocês saberem. E tava, acho que 9 centímetros e pouco. Só que na última ressonância que eu fiz, ele já tava praticamente 11 centímetros. Faltava umzinho para dar 11 centímetros. E a médica falou: tá muito grande, por isso que virou um tumor, porque ele não tá reduzindo de forma natural e só sai se você for em outro médico. O médico vai querer te levar para uma sala de cirurgia agora para você tirar esse tumor, porque tá muito grande. E ela me mostrou o tamanho, era praticamente o tamanho de uma caneta, gente. De uma caneta, era algo muito grande. E quando eu fui ver esse segundo laudo, estava lá a conclusão sem alterações. E eu falei assim: pronto. E tinha também escrito ausência de tumores. Eu falei: pronto, eu fui curada. E eu mandei resultado pra minha mãe. Eu: mãe, olha isso daqui, mãe. E eu falo: mãe, você tá vendo o que eu tô vendo? Mãe, eu desesperada. Minha mãe do outro lado, glorificando. Minha mãe me mandando um áudio de louvor. E eu: mãe, eu não posso escutar. Eu já tô chorando, eu vou chorar mais ainda. E, gente, aquele exame ali já tava ali falando sem alterações, sem tumores. E eu já tava ali me alegrando ali no Senhor, quase pulando de alegria. Mas eu falei: calma, vamos ver o que a médica vai falar. Mas eu já tinha certeza que eu tinha sido curada pelo Senhor. E não tem como lembrar e não chorar, não se emocionar. E quando eu entrei na sala da médica, eu entreguei logo o exame pra ela e ela fez exatamente assim. Ela olhou pra mim e sorriu. E ela falou: Thaís, você não vai passar por uma cirurgia. Você não vai precisar tirar nem tumor, nem ovário, nem trompa, nada. Você não vai precisar passar por isso porque o seu exame tá ótimo. O tumor regrediu, o tumor tá murchando. Tava praticamente 11 centímetros, agora tá 2,5 centímetros, que não demonstra mais nenhuma necessidade de operar, não demonstra mais nenhum risco para você, porque como ele estava muito grande, quase 11 centímetros praticamente, faltava 1 centímetro para ir para 11 centímetros, ele poderia estourar dentro de mim, ele poderia romper. Então, assim, quando eu fui a penúltima vez nela, ela falou: não, você não pode pegar peso, você não pode fazer muito esforço. Eu tive que parar com a academia, eu tive que parar de forçar muito. Teve dias que eu ia trabalhar e que no final do dia eu tava morrendo de dor, como se fosse uma cólica, assim, sabe? Terrível. E eu sentia dor quando eu abaixava, quando eu levantava. E isso foi me agoniando, foi me dando crise de ansiedade. E ela falou:
diminuiu tudo, né? Então, assim, você não vai precisar operar. E eu dei glória a Deus. Eu gravei o áudio dela falando. Nem deveria, né? Mas eu gravei porque eu queria ter tudo isso documentado e guardado pra mim, porque eu sabia que Deus tinha um propósito. Eu não sabia que o propósito de Deus seria a minha cura. Mas eu sabia que Deus tinha um propósito, eu sabia que Deus queria me ensinar alguma coisa, eu sabia que Deus iria colocar na minha boca um novo testemunho, mesmo que fosse para minha cura ou não, sabe? Então, assim, quando ela falou que eu fui curada, eu lembrei de tudo que o Senhor já tinha me dito, eu lembrei da palavra desde da primeira vez que Ele usou o irmão para me mandar o versículo, então eu fui lembrando de tudo. E eu entendi por que Ele falou comigo dentro da van que era para eu sorrir. E eu saí de lá, né? Melhor do que o Coringa, porque o Coringa não vai sorriso até lá, mas o meu quase que foi até lá. Orelha a orelha, de tão feliz, de tão alegre que eu tava. E eu só sabia falar assim, obrigado, 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 eu fui curada, eu não vou precisar operar, eu não vou precisar tirar o meu ovário, tirar tronco, tirar nada, 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 nada. E eu só sabia agradecer e louvar o nome do Senhor. E através desse testemunho eu quero glorificar aqui o nome do Senhor, dizer que foi um processo muito doloroso, muito difícil, mas foi um processo em que todo tempo eu vi o Senhor ao meu lado, pegando pela minha mão. E eu vi que Deus, ele tinha um propósito naquilo dali. Em nenhum momento eu reclamei, eu murmurei, eu questionei a Deus, mas eu só queria saber, os meus questionamentos eram o que eu preciso aprender nesse deserto, o que eu preciso amadurecer, o que eu preciso ser melhor na prática, que eu ainda não estou sendo. E eu entendi tudo que o Senhor quis falar comigo. O Senhor falou sobre usar os meus órgãos para glorificar o nome dEle. O Senhor me falou sobre confiar, sobre ter mais tempo no secreto com Ele. O Senhor também, como eu tinha falado lá no início, me falou que o meu cenário, naquele momento que eu recebi aquele diagnóstico, ele colocava em dúvida todas as promessas que o Senhor já tinha me feito, de que eu seria uma mulher casada com os filhos. E o diabo, ele tentou usar isso, os meus pensamentos, para fazer com que eu não acreditasse que a promessa que o Senhor já tinha liberado sobre mim iria acontecer. De que eu teria filhos, de que eu seria uma mulher casada, de que o Senhor iria cumprir os propósitos dele, as promessas, os planos dele na minha vida. Mas o Senhor me mostrou mais uma vez de que não importa o cenário que a gente esteja vivendo, não importa se é um cenário de enfermidade, não importa se é um cenário triste, se é um cenário de luto, seja qual cenário que for, o Senhor está sempre do nosso lado. O Senhor está sempre disposto a nos ouvir. O Senhor está sempre disposto a cuidar de nós, a pegar a gente pela mão e nos consolar e nos ajudar. Eu quero dizer para você que Deus é o Deus do impossível. É o que eu falei para o Senhor e eu falei para as pessoas. Aqui, os remédios que eu tomei só fizeram efeito porque o Senhor permitiu. Porque quantas vezes a gente toma um remédio e o remédio não faz efeito? Sabe? Então, assim, tudo que acontece na minha vida e na sua tem o controle de Deus. E eu falei para o Senhor, Senhor, até se o remédio fizer ou não efeito, é o Senhor quem tem controle. Porque quem manda no meu corpo é o Senhor, quem manda nos meus órgãos é o Senhor. Então, se o Senhor quiser tocar e curar, amém. Se o Senhor não quiser tocar e curar, o remédio não vai fazer efeito. E eu vou ter que passar por uma cirurgia. Então, o que a gente precisa entender? Que tudo Deus tem controle. Até nos remédios que a gente toma, Deus tem controle. Sobre os nossos órgãos, Deus tem controle. Então, quando Deus quiser usar um órgão seu, a sua vida, alguma coisa, alguma área na sua vida para glorificar o nome dele, ele vai usar. E não cabe a mim e a você murmurar e questionar o Senhor. A gente tem que glorificar, por mais que doa na nossa carne. Vai ter coisas, desertos que a gente vai passar que vai doer mesmo, vai doer. A gente vai pensar, por que eu estou passando por isso? Mas a gente precisa confiar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E é através disso que o Senhor vai ver se você vai ser aquele filho que agradece e que se submete à vontade do Senhor, ou se você é aquele filho que murmura, que reclama, que só quer que Deus faça coisas boas. Servir ao Senhor não nos exclui de viver coisas ruins, não nos exclui de viver enfermidade, porque a gente está aqui na terra, sabe?
O Filho de Deus veio aqui e Deus não excluiu ele de passar por sofrimento da cruz. Ele passou por perseguição, ele passou por sofrimentos por mim e por você. Então a gente como filho, como servo, a gente também vai passar por essas coisas. Mas a gente precisa entender que a gente não pode abrir a nossa boca para murmurar, para questionar, para reclamar. A gente tem que abrir a nossa boca para glorificar o nome do Senhor. Porque é através da nossa gratidão e da nossa glorificação que o quadro da nossa história pode mudar. Eu poderia ter feito o quê? Questionado, reclamado, falado, poxa, eu sou muito nova, por que o Senhor está permitindo isso sobre mim? Mas em nenhum momento eu fiz isso, porque eu sabia que Deus tinha um propósito na minha enfermidade. E pelo meu posicionamento, eu acredito que pela misericórdia, pela graça do Senhor e o meu posicionamento, o Senhor olhou e falou, não, ela vai ser curada sim. Por quê? Porque o meu posicionamento. E quando a minha pastora falou, não murmure, eu achei que eu ia operar. Mas em nenhum momento eu falei, Senhor, eu não quero, sabe? Eu não coloquei Deus contra a parede falando assim, eu não quero isso, eu não quero, não. Eu pedi que a vontade dele fosse feita. Então a nossa conduta diante dos problemas, diante das circunstâncias, das enfermidades, elas mostrarão para Deus como está o nosso coração, como está a nossa conduta, o que a gente espera do Senhor e como a gente se comporta na presença do Senhor. Outro versículo que eu quero ler para vocês, que foi falado lá no congresso, mas que também falou muito comigo, está lá em Isaías, capítulo 41, no versículo 10, que diz assim, não fiquem com medo, pois eu estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou força e os ajudo. Eu os protejo com a minha forte mão. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu os seguro pela mão e lhe digo, não fiquem com medo, pois eu os ajudo. Então é isso, o Senhor vai te ajudar independente das tuas circunstâncias, o Senhor vai te dar força, o Senhor te pega pela mão e fala, vamos filho que eu tô aqui, vamos filha que eu tô aqui, não desiste. Então não desiste em meus processos, eu sou grata ao Senhor pelo milagre, mais um milagre que Ele fez na minha vida. Eu ainda continuo tomando remédios, porque eu tenho um hormônio que libera, que faz com que esse cisto ele apareça e ele vai crescendo e vire tumor benigno. Então a médica não suspendeu o remédio, ela diminuiu a quantidade, porque antes eu tomava 7 por dia, agora eu tô tomando 5, mas é só até um período, depois eu vou ficar tomando só um, por causa desse hormônio que eu tenho. Mas eu acredito sim que diante de ter sido livrado de uma cirurgia, de tirar o meu ovário e a minha trompa, isso não é nada, né? Então eu sou grata ao Senhor por tudo que Ele fez e por tudo que Ele está fazendo e por colocar mais um testemunho nos meus lábios e dizer que Ele é aquele que cura, que salva, que liberta, que faz sim, se você crer e se você confiar e se submeter à vontade dEle. Seja para receber um sim, seja para receber um não. Isso foi outra coisa que o Senhor me ensinou. Porque eu me preparei tanto para receber o sim como para receber o não do Senhor. E uma coisa que eu falei para o Senhor é, independente da sua resposta, eu vou continuar te servindo, te amando e sendo a tua filha. E sendo aquela que vai te honrar e glorificar o teu nome. Isso é amor. Isso é fidelidade ao Senhor. Mesmo recebendo um não, entendendo que o não é para me proteger, que o não tem um propósito, tem um significado. E que eu preciso ser filho, ser serva e ser fiel ao Senhor, independente da resposta que Ele me der. Então, seja fiel ao Senhor, se você receber sim ou não. Amém? É esse o vídeo, espero que Deus tenha falado com vocês. Se você está passando por um momento de enfermidade, dificuldade na sua vida, confie no Senhor, não tenha medo, porque Ele é contigo, Ele vai te ajudar, vai te dar força, Ele pega pela tua mão. Se Deus falou com você através desse vídeo, aqui no canal tem vários outros testemunhos também, de acidentes que eu sofri, sobrevivi, outras coisas, outros testemunhos e outras palavras que o Senhor já me deu para trazer para vocês. Então é isso, procure aí que Deus com certeza vai falar com você também através dos outros vídeos. Não esquece de se inscrever no canal, de compartilhar, comentar esse vídeo, que vai ajudar muito a alcançar outras pessoas. Amém? Um grande beijo, Deus abençoe você, sua vida, sua casa, seu ministério, sua família, em nome de Jesus. Amém? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Deus abençoe!